E hoje no nosso podcast, no Caixote do Léo, a gente está recebendo uma figura muito importante, muito valorosa da cultura em Niterói, a Manu Brasil, que tem mais de 12 anos que atua como profissional da cultura, como trabalhadora da cultura, mas tem uma militância cultural desde muito mais nova. E a gente vai conversar um pouquinho com ela sobre esses temas da cultura, o trabalho que ela faz, que passa na origem pela capoeira, bebe no feminismo e se aprofunda nele, tem parte no movimento negro, no movimento do funk e muitas ações culturais das quais ela é produtora, ela é realizadora. Manu, obrigado por estar aqui comigo, é uma honra te receber. E eu queria que você começasse falando um pouquinho desse início da sua trajetória e dessa vinculação com a cultura que sempre chamou muita atenção e sempre foi marca do seu trabalho. Bom, Léo, primeiro muito obrigada, pelo convite, é um prazer estar aqui falando com todo mundo. Boa noite, bom dia, boa tarde, não sei em qual momento vocês vão receber e assistir esse programa, mas eu começo a cultura muito cedo, A cultura preta, ela tem um diferencial de outras manifestações culturais, porque a gente não aprende cultura preta na academia, no caixote, num quadrado, numa estrutura física. A gente aprende cultura preta na oralidade, no convívio com os ancestrais, e é passado assim, do mais velho para o mais novo. Então eu começo a conviver com a cultura a partir dos 4 anos de idade, que é onde eu começo a participar de uma roda de capoeira, de uma atividade de capoeira, e a partir da capoeira eu conheço todas as outras manifestações culturais com qual eu trabalho. Assim, a capoeira, ela é um movimento cultural preto que carrega muitas outras culturas e consegue mantê-las vivas. E a capoeira foi me apresentando passo a passo e acho que me colocando como um indivíduo social e fazendo com que eu me entendesse e entendesse meu papel na cultura e na sociedade. E essa tua relação com a capoeira desde tão cedo, ela logo depois vai se transformar também numa relação inicial, da tua trajetória, marcada pela luta feminista, Você estava me contando da questão das suas avós, eu acho que era legal a gente falar um pouco disso, porque do jeito que você disse que ser uma pessoa preta e ter contato com a cultura negra é algo que é intrínseco, natural daquela vivência, o fato de ser mulher me parece também que tem muito a ver com isso, A luta feminina se impõe, E como é que ela se articula com esse teu caminho na cultura e que começa na capoeira e vai se tornando cada vez maior na tua vida? Como eu falei, a capoeira ela me trouxe essa consciência de indivíduo, essa consciência de questão social mesmo, de o meu papel e o meu lugar. E eu tive uma questão familiar que as minhas 2 avós foram violentadas, foram mulheres violentadas, que sofreram agressões. Eu não tive contato com os agressores da minha avó paterna, mas tive contato com o agressor da minha avó materna. E por ser praticante de uma luta desde muito nova, na faixa dos 12, 13 anos, eu já tinha um conhecimento corporal muito à frente de muita gente. Então, nessa faixa de idade de 12 e 13 anos, eu já lutava, eu já tinha um conhecimento do meu corpo. E num determinado momento de agressão, para defender ali a minha família, eu me pego numa luta corporal com esse agressor com 12 anos de idade. E aí, naquele momento, eu comecei a me questionar, porque eu não queria passar por isso quando eu estivesse numa idade de me relacionar. E não queria que outras meninas passassem por aquilo também. E aí eu comecei a me questionar de se eu aceitaria isso pra mim e se eu aceitaria que aquilo continuasse acontecendo. Então ali começa aquele pingadinho da política na minha vida, do movimento, da militância, porque eu começo a pegar encontros de capoeira, eventos de capoeira, os treinos de capoeira e chamar as meninas num canto e a gente começar a falar sobre violência, falar sobre o que acontece, falar sobre o poder de decisão sobre os corpos femininos e ali de uma maneira que eu passei a estudar sobre para ter o que falar para elas nesses momentos, entendeu? Então foi assim que a capoeira me inseriu nessa questão de militância, muito me defendendo, mas também numa escolha de tentar defender outras meninas e tentar mudar a realidade daquele local. Naquele momento eu morava
na Tijuquinha, no Itarangá, que é um ambiente tomado pela milícia. Então a gente convivia com muitas formas de violência naquele lugar. Então eu comecei a falar sobre essas formas de violência. E assim foi, conforme a idade foi chegando, os temas foram ficando mais complexos, mais difíceis, a demanda foi ficando maior, a vontade de estar mais ativa foi crescendo também. E as transformações que você pôde realizar também foram, né, crescendo junto, né? Também. Você tem uma impressão de que a gente está tendo um avanço na luta feminista, na luta negra, na luta da cultura? Ou você acha... O que você acha? Assim, você acha que o Brasil está indo bem, a gente está recuperando? Você está otimista, pessimista? Qual é o teu balanço, tua opinião sobre o rumo das lutas do povo, né, como um todo? Na minha opinião, o avanço das lutas, ele está partindo não no sentido de uma mudança estrutural, mas no sentido da vítima, da pessoa que sofre essas agressões, que é vítima dessas situações, ter um maior conhecimento sobre o que elas estão passando e a partir daí não aceitar e verdadeiramente colocar a boca no trombone e decidir explanar, expor a situação toda. Então eu acho que o momento de avanço que a gente está passando no país é um momento de que essas pessoas estão identificando, sabendo entender as violências pelo qual passam, sabendo entender que não é necessário que elas aceitem passar por essas violências e a partir daí tentando entender em qual rumo se colocar, quais decisões tomar para que a situação mude mais para frente ainda. Legal, Manu. E você pensa que a cultura tem um papel como ferramenta nessas transformações? Bom, claro que pensa, porque a sua vida é cultura, né? Mas fala um pouquinho pra gente como a cultura é um instrumento prático para mudar o mundo. Por que você escolhe essa ferramenta? A tua relação já foi no início com a capoeira, com a cultura, mas você tem a questão negra, da luta feminista, da luta do povo. Por que você acha que a cultura é essa linha que vai costurar a luta da melhor forma? Bom, eu entendo a cultura como uma forma de comunicação mais igualitária existente. A gente tem diversas formas de comunicação e a cultura ela consegue entregar o mesmo conteúdo para uma pessoa que é doutorada e para uma pessoa que é analfabeta, sabe? Então a cultura ela entrega na mesma proporção o mesmo conteúdo e é a partir desse meu entendimento que eu começo a criar eventos culturais de cunho sociais. Como eu falei, eu começo lá na minha adolescência, pré-adolescência, e na fase adulta, eu junto, já casada, já com meu companheiro que já era produtor, ele já trabalhava com eventos, a gente começa a pensar na possibilidade de criar eventos culturais que trouxessem falas sociais, debates sociais, palestras, etc. Quando a gente fala para a população geral, vamos a uma palestra falar sobre violência ou vamos a um determinado espaço falar sobre qualquer assunto social que seja, se torna um assunto chato, se torna um assunto difícil de ser debatido. Mas quando a gente fala vamos ao mesmo espaço, viver cultura e viver a identidade que te identifica mesmo, a identidade que é sua, a identidade da favela, a identidade da cultura preta, para o povo de axé, para o povo do samba, para o povo da capoeira. Vamos lá falar e viver isso que é seu, que está no teu sangue, que está no teu cotidiano, mas em determinado momento, naquele espaço, a gente também vai trabalhar informações sociais e a gente vai trabalhar questões que estão vigentes e acontecendo e fervendo dentro da tua favela, dentro da tua periferia. Não adianta eu pegar essa galera, colocar num espaço teatral e entregar um balé clássico e falar sobre o preço da Bolsa de Valores. Sabe? Então, assim, a cultura, eu entendo a cultura como essa língua, essa grande ferramenta, né? Essa ferramenta de comunicação, assim, muito gritante, muito importante e principalmente o que a gente precisa entender da cultura é o que a Mestre Pastinha dizia, que a capoeira é tudo que a boca come.
E eu entendo a cultura como tudo que a boca come. A cultura, ela te entrega um banquete, um grande banquete, e você vai selecionar daquele banquete o que para você é alimento. Então, assim, a cultura é farta, ela vai entregar para todos. Cada pessoa vai ali e vai selecionar o que é de bom grado para você. Muito legal. E você não só defende isso, Manu, você pratica isso, é a sua vida, a sua militância. E em Niterói, 2 exemplos disso são o Samba das Iabás e o Nikit Love Funk, que são 2 atividades, entre outras, né, que você tem dirigido, liderado, construído em Niterói. Fala um pouquinho das duas, assim, qual o orgulhinho diferente de cada uma? O que você gosta mais, o que você acha mais legal no Samba das Iabás e o que é mais legal no Nikit Love Funk? Assim, o que ambos têm de muito legal é que a gente, quando está dentro de uma manifestação cultural, quando a gente está dentro de uma vivência, a gente consegue entender até os pontos que precisam ser alterados ali. Então, o que ambos têm é uma força de protesto até interna, sabe? O Samba das Iabás é assim, a minha menina dos olhos, é uma paixão para mim. É legal demais, né? Quem não foi no Samba das Iabás precisa participar, é uma experiência própria, né, mano? É muito legal. É muito lindo, assim. Eu não tenho cargo religioso, eu sou um bandista, mas eu não tenho um cargo dentro da minha religião. Porém, hoje eu atuo com militância em defesa dos povos tradicionais, dos povos de religião de matriz africana. E a gente cria o Samba das Iabás a partir da óptica de que toda cultura preta tem uma raiz feminina. A cultura preta, ela nasce no ventre feminino. A cultura preta, de maneira geral, ela nasce no ventre feminino e ela é repassada através dos saberes. A gente tem a questão do respeito aos nossos mais velhos. Se a gente não sentar para aprender com os nossos mais velhos, a gente não consegue repassar e não consegue viver a manifestação cultural preta como um todo. Então, o Samba das Iabás, ele nasce para valorizar e mostrar para a população externa o que é esse sagrado feminino. Quem é a base da cultura preta, onde nasce a cultura preta. Então, o Samba das Iabás, ele nasceu para valorizar o sagrado feminino do samba, o sagrado feminino das religiões de matriz africana, o sagrado feminino do maracatu, da capoeira, do jongo, do tambor de crioula, do cacuriá, de qualquer manifestação preta existente no Brasil. E a gente tem uma conjunção bonita também, porque o Samba das Iabás teve acolhimento por parte do poder público, no caso de Niterói. É bom falar dos bons exemplos, né? Porque teve edital, participou, né? Isso acho que é legal também valorizar. Uma mulher liderando a Júlia, né, secretária. E é muito legal ver que tanta coisa bonita pode sair da produção cultural local quando o governo potencializa, né? Faz o fomento, né? Quando o governo potencializa, assim, a cultura, ela existe, ela está ali no território. Só que a cultura preta, principalmente, ela é financiada pelo suor do povo preto, do povo da favela, e principalmente aonde o poder público não consegue alcançar, o terreiro está ali para alimentar aquela galera, a cultura preta está ali para alimentar aquela galera. E quando o poder público, que nesse caso veio através da Júlia, que consegue chegar, dialogar e alcançar esse equipamento, essa cultura, essa manifestação, a gente ali não alcança um único grupo, não alcança apenas o Samba das Iabás. O Samba das Iabás, ele, acho que em 2 anos, ele envolveu mais de 250 casas de axé. Muita gente, né? Muita gente. E cada casa de axé é um grupo comunitário, tem uma liderança comunitária, tem uma estrutura dentro de uma comunidade. Quando o morro está com fome, é a casa de axé que vai alimentar. Mesmo sem ter o que comer, cada um traz um arroz, um feijão, faz ali uma panela e serve todo mundo. Na minha família mesmo, meu avô era pai de santo de Umbanda, e Páscoa, Natal, Ano Novo, qualquer festividade em que os moradores do morro não tinham onde comer, eles sabiam que se eles fossem na casa da minha família, eles teriam ali a comida para passar aquela ceia, aquela refeição daquela data festiva, que não passaria sem comer. E isso não é comum, não era comum só no terreiro da minha casa.
é comum em qualquer terreiro de umbanda e candomblé existente. É naturalmente solidário, organicamente solidário. Organicamente. Já é construído assim. Então essa construção que já existe, com muito suor, com muita dor, quando o poder público vem e potencializa e entende a necessidade daquele lugar, conhece verdadeiramente o que aquela pessoa precisa, porque existe uma diferença do poder público se inserir naquele espaço quando é de demanda do poder público. Mas o que a Júlia está fazendo é diferente, porque ela está entendendo a necessidade daquele espaço e atendendo o que ele precisa, e não o que ela acredita ser necessário. Então existe uma grande diferença em tudo isso. Muito legal. Mas você falou muito do seu xodó, que é o Samba das Iabás, e não falou do Nikit Love Funk. Então agora vamos dar a vez do Nikit Love Funk. Como é que é? Então, o Nikit Love Funk, ele é um grande protesto. Essa é a verdade. O Nikit Love Funk, ele é um grande protesto. Muito pelo que eu falei agora, de quando você entrega para uma população aquilo que você acha necessário que aquela população tenha. Quando você não vai lá e entende qual é a realidade e a necessidade daquela população. E o Nikit, eu e o meu marido, a gente tem uma produtora, que é a Eu e Afro Produções, e a gente, em mais de 10 anos de atuação, trabalhando e ganhando recurso para a cultura, a gente nunca conseguiu um financiamento para a cultura funk. Assim como a minha base de vida foi a capoeira, a base de vida cultural dele foi o samba e o funk. A gente sempre conseguiu financiamento para o samba, para outras manifestações, mas nunca tivemos para o funk. E quando a gente vê um edital aberto com a possibilidade de encaixar a cultura funk, foi na força do ódio, assim mesmo, a construção do Nikit Love Funk, de verdade. Foi na força do ódio. É muito não, né, na história, e aquilo constrói mesmo uma resistência, uma distância. Né? Exatamente, assim. Foi assim, meio que, realmente assim, na força do ódio, a construção. E assim, se tiver que ser, vai ser agora. Se não for, a gente também desiste, porque a gente já perdeu as forças para lutar em favor dessa galera. E aí, em uma noite, esse projeto foi construído. Em uma noite de verdade, assim. A gente colocou no fundo uma música do MC Sapão, que diz muito do que a gente queria dizer com o projeto, e essa música ficou num looping ali a noite inteira, e a gente começa a escrever o Nikit Love Funk 8 horas da noite e finaliza o projeto 5 horas da manhã. E ali a gente decide que a gente tentaria alcançar o máximo de funkeiros possível com aquele projeto. E aí, muitos funkeiros que passam na porta dos equipamentos públicos de Niterói poderem pisar no maior palco de teatro da cidade de Niterói, a gente via a lágrima no olho dessa galera, sabe? Muitos artistas, muitas pessoas. O Nikit Love Funk, ele envolveu pessoas que verdadeiramente vivem no baile de favela. A pessoa que estava vendendo um churrasquinho no Nikit Love Funk vende churrasquinho no baile de favela. A pessoa que fez as camisas do Nikit Love Funk faz as camisas para o baile de favela. A equipe de som é a equipe de som que toca no baile de favela. A gente tentou com o Nikit Love Funk mostrar que mais de 90% dos moradores de favela não são envolvidos com tráfico de droga, que a cultura que grita no Nikit Love, no funk, a cultura que grita na favela, não é uma cultura do tráfico de drogas. Só que enquanto o poder público não investir no funk, a gente vai continuar tendo essa barreira desse vínculo ou não vínculo do funk ao poder paralelo dentro das favelas. E o funk, ele nada mais é que um manifesto do que a população, do que o jovem vive dentro da comunidade. Vamos dizer que a capoeira já foi criminalizada, o carnaval, né, com samba, e isso é a história do povo preto. Essa é a história do povo preto. As pessoas querem criminalizar o movimento musical, ao invés de entenderem que o movimento musical é um movimento musical, né? E ele é um movimento político também, reivindicatório, mas que não está vinculado, não é do tráfico de drogas, isso é a ausência
repetida que gera essa questão, né? Exatamente, assim, o MC, o DJ, ele tá transmitindo o que ele passa no dia a dia. É doloroso. Se o dia a dia acaba sendo esse. Se o dia a dia é agressivo, a música vai ser daquela maneira. Se aquele dia a dia é de amor, a música que ele vai transmitir é aquela. Então, assim, o Nick It Love Funk, ele veio pra isso, com uma resistência e uma dor mesmo. Cada detalhe construído no Nick It Love Funk, Léo, foi uma emoção muito grande pra gente. A gente fez uma faixa que trazia os funkeiros que morreram e foram esquecidos pela sociedade, mas são lembrados todo dia dentro da favela. E quando a gente abriu aquela faixa, a gente chorou, de verdade, assim, a lágrima desceu, porque a gente que é do funk, da favela, a gente sabe o quanto aquilo estava transmitindo de história pra gente, sabe? E outra polêmica trabalhada dentro do Nick It Love Funk é aquela coisa do funk da antiga e do funk atual. O funk da antiga é aceito, mas o funk atual não é aceito. O funk da antiga é politicamente correto, o funk atual não é. Então a gente trouxe no Nick It Love Funk que funk é funk. Funk não tem segregação. Não adianta o funkeiro aceitar uma segregação que é imposta para fora. Os nossos inimigos não estão dentro do baile funk, os nossos inimigos estão do lado de fora, estão no asfalto, estão na pista. Então o funk tem que se abraçar e lutar contra o inimigo de verdade, entendeu? Então, a gente conseguiu trazer para o Nick It Love Funk também essa mensagem. Funk é funk. O que hoje é funk da atualidade, que está sofrendo uma demanda de preconceito. Um dia será funk das antigas. Um dia será funk das antigas. Entendeu? É exatamente isso. E foi muito bacana, porque ao mesmo tempo que a galera do Mais 45 estava curtindo o evento, tinha criançada de 3 anos de idade jogando passinho e dançando e curtindo, e foi uma diversão assim para a família toda, porque isso é o funk. Muito legal. Isso é o funk. Muito legal, Manu. Uma coisa também que surge na nossa conversa, Manu, é o quanto você é multifacetada, com várias iniciativas diferentes, coisas que se complementam, né? E além de tudo, você é fisioterapeuta, né, e atua na área de saúde. Então, você que está assistindo, tem que anotar também isso, né, que a Manu faz tudo que a gente já falou, do feminismo, o início na capoeira, o samba das Iabás, o Nick It Love Funk, as iniciativas organizativas todas, né, e ainda tem seu trabalho na área da saúde, que você podia falar um pouquinho também. Que é totalmente diferente de tudo. Que é totalmente... Muita gente que me vê na cultura nem imagina que eu tenho essa profissão. Mas, assim como tudo que me moveu na cultura, me moveu a partir de uma demanda e de um impulso muito do meu coração, também na saúde foi assim. Você tem um consultório mesmo, né? Fisioterapeuta, assim, de profissão. De profissão, certinho, assim, né? certinho. Tipo, trabalhando direto. É. Além de tudo, ela não é só produtora cultural e gestora, tem também uma rotina, né, diária de fisioterapeuta. Tem uma rotina de plantão, tem uma rotina de consultório, tem uma rotina mais cansativa aí. Mas assim, a fisioterapia surgiu pra mim na adolescência, quando a gente se pega, o que eu vou fazer da vida. Trabalhar com cultura não era uma opção, porque ninguém que morava na favela e que fazia cultura ganhava dinheiro de verdade com cultura. A não ser que você fosse pra televisão, passar numa... Isso acontece tanto com os trabalhadores da cultura até hoje, né, Manu? Faz o aniversário inteiro e tudo tem custo, mas quando chega na hora de pagar o músico, fala, olha, fulano, você vai pelo menos poder divulgar o seu trabalho, né? E não dá o cachê, né? Não. Essa precarização dos trabalhadores da cultura deve ser sempre uma dificuldade grande de quem, né, a gente acompanha. É uma luta. A gente já fez a apresentação que o nosso pagamento foi um transporte de uma van que a gente tinha que segurar a porta, senão a porta ficava aberta. E esse era o pagamento. E esse era o nosso pagamento. Para ir trabalhar. Ser transportado por uma van que tinha que segurar a porta, uma Kombi que tinha que segurar a porta. Então, assim, é doloroso a vida de quem vive cultura. É bem doloroso. E quando a gente fala de quem vive cultura preta, que era a minha base, aí a coisa fica bem difícil.
Os instrumentos são menores ainda. Fica bem difícil. Então, assim, pra mim, quando eu vi na adolescência, não era uma opção trabalhar com cultura. Apesar de já ter ocupado vários espaços me apresentando culturalmente. Mas tu gosta de fisioterapia? Então, amo porque eu aprendi. Eu comecei a pensar qual seria a possibilidade ali de construção. E aí, confesso que também teve muito a ver com a minha religiosidade, com a questão da caridade que vem ali da minha religião. E aí eu decidi entrar para fisioterapia, entrei na faculdade com 17 anos, só que eu não consegui manter a faculdade, tranquei a faculdade no 5º período, e aí a vida vai passando, em 2019 eu consegui o ProUni 100%. E aí eu sentei com meu marido e falei, e aí, como é que vai ser agora? Porque filho pequeno. Você fez parte dessa grande geração de jovens negros que teve acesso à universidade no Brasil, com uma barreira do racismo imensa nesse país, que ainda existe, né? Mas diminuiu um pouquinho porque a gente conseguiu cotas. Mas você é dessa geração que chegou na universidade nesse ciclo, né, de governos que foram do Lula. Né? Sim, sem o ProUni eu não seria fisioterapeuta hoje, essa é a grande verdade. Muito porque a única faculdade no estado, a faculdade pública no estado que tem o curso de fisioterapia é Ilha do Governador, o FRJ. E aí eu morando aqui, com um filho pequeno, como eu me deslocaria para um curso em horário integral na Ilha do Governador? Seria impossível. Então a minha única opção era ou dar o seu sangue e tenta ProUni, ou não consegue, ou não faz. Ponto, era isso? E aí, como no Brasil não tem hipótese, não faz, né? A gente dá um jeito. A gente dá um jeito, a gente roda a baiana e consegue. Consegui o ProUni 100%, fui aluno da Estácio, mas assim, eu tive uma base na educação da Estácio muito importante, com alguns orientadores que me apresentaram a iniciação científica, que era um mundo que eu não sabia que existia. Pela minha demanda de conhecimento de vida, de dança, de luta, eu achava que eu entraria na fisioterapia para trabalhar com atleta. Era o que eu queria. E aí eu conheci a iniciação científica e conheci o INCA, o Instituto Nacional do Câncer. E aí no INCA eu tive, assim, tenho ainda orientadores que são espetaculares, assim, elas me dão uma base, assim, sem igual. Se você quer trabalhar em saúde da mulher, você precisa buscar algo além da graduação. A graduação não te entrega. E no INCA eu tive essa entrada, tanto com a pesquisa, quanto saúde da mulher, quanto oncologia. E ali eu tomei a minha decisão, que seria a minha área, tanto que hoje eu atendo apenas saúde da mulher, faço uma pós-graduação e nessa área, faço um aperfeiçoamento em pesquisa oncológica, estou tentando um mestrado também dentro da área de saúde da mulher, e hoje o meu trabalho vai basicamente em cima das questões, de novo, feministas, mas agora cuidando da saúde dessa mulherada, entendeu? E é assim que, foi assim que eu me encontrei dentro da fisioterapia e é assim que eu estou seguindo dentro da fisioterapia. Gente, eu conversei com essa figura incrível que vai, como vocês viram agora, da academia à cultura do povo, nas comunidades, nas suas múltiplas expressões, e que faz do dia algo que tem mais que 24 horas. Mas, Léo, eu queria te fazer uma pergunta, posso? Antes de você finalizar. Assim, eu acho que deu pra entender que tudo que me movimenta vai muito do coração. Só que eu queria entender, você, apesar de não ser da religião de matriz africana, hoje você tem uma entrega em Niterói muito grande dentro desse nicho. E você é muito respeitado por nós, que somos do Candomblé, que somos do Axé, que somos da Umbanda, pelo seu trabalho, pela sua entrega. Eu queria entender de você, desculpa inverter os papéis, mas eu queria entender de você como você trouxe esse link, como você chega e por que você abraça exatamente a galera do Axé. Eu acho que é a defesa do socialismo, mano. Eu acho que são as posições que a gente tem. Eu estou aproximado da luta do povo porque eu acredito que o povo brasileiro passa grande opressão e grande exploração. E a gente sabe isso porque todo mundo do povo sabe isso. E se você concordar que o povo brasileiro sofre muito,
Em seguida, quando você for achar a maneira como o povo pode se libertar, você vai ver que vai ter que defender as expressões culturais do povo, vai ter que ver que tem que ficar do lado do povo nos seus dramas, problemas, reivindicações. E ficar do lado do povo é abraçar essas causas que muitas vezes vão ter um arranjo perfeito para a transformação na cultura, como você explicou durante toda a fala, né? Então eu acho que esse compromisso com a transformação popular, com a transformação do país, com a transformação da realidade do povo, eu acho que é algo que me assenta nesse lugar de bora fazer, de bora transformar e de utilizar o melhor possível esse instrumento da cultura como uma ferramenta de luta, de transformação. Igual você falou que o Nikit Love Funk é um protesto. E cada ação que a gente faz, ela acaba sendo, mesmo quando ela é uma ação realizadora, algo que a gente está fazendo, que todo mundo fica feliz, que a gente consegue um grande resultado, ela também tem um tom de protesto, porque ela está inserida em alguma coisa, tem uma crítica geral à sociedade que muitas vezes não vai entender a cultura como um direito, vai entender como um direito, mas vai entender como um direito de certas classes sociais. A pessoa vai dizer assim, eu não tenho nem roupa para ir nesse teatro, eu não me sinto bem entrando nesse museu. E eu acho que esse trabalho consistente ao lado dos trabalhadores da cultura, ao lado dos movimentos sociais, ele está vinculado à ideia de transformação social no Brasil. Então acho que isso me vincula de uma forma indissociável a essas lutas. Não tem como defender o Brasil, não tem como defender o povo brasileiro e ter raiva do funk, e ter raiva da capoeira, e não ser solidário com as mulheres do Brasil, e não defender que a gente viva num país que não tenha racismo, passar quietinho vendo tudo que acontece com o povo e manifestações culturais do povo sendo apropriadas, e quando é o povo mesmo fazendo, não são apoiadas, né? Eu acho que esse diagnóstico político da realidade, ele me vincula com as causas da cultura de um jeito muito... Tem vereador que é vereador da festa, e festa é direito também, a gente gosta, né? Mas eu gosto de ser o vereador da memória, da história, da cultura do povo, dos fazeres, dos saberes, ao lado das organizações populares, ao lado de quem está realizando. E acho que está do lado dos trabalhadores, do seu bloco histórico, da sua galera, da galera dos trabalhadores, é o lugar certo na vida para quem acha que está vivendo num país injusto. Eu acho que o Brasil precisava mudar e melhorar. Minha explicação aí. Com certeza, mas eu queria entender também, assim, eu queria ter de você uma opinião, porque hoje a gente está com o Nikit Love Funk, que está sendo esse protesto, esse boom em Niterói, acabou virando um movimento, porque muitos artistas de funk em Niterói estão procurando a gente para que a gente consiga, a partir do movimento do Nikit Love Funk, construir... Tem uma demanda represada, né? Exatamente, construir diálogos e construir, sabe, meio que os artistas de funk em Niterói entenderam que o Nikit Love Funk é a porta de entrada. Agora, através daqui a gente vai conseguir. E uma das coisas que impulsionou muito o Nikit Love Funk, a construção, foi que há um tempão atrás, Niterói pagava diversos shows e fomentava diversos shows caríssimos de MPB, nada contra o povo da MPB, tá, gente? Gostamos também. Cultura é cultura, eu curto também, mas pagava shows caríssimos na galera de MPB, que nem de Niterói ela. E o Spotify é a maior plataforma de música do mundo, e nesse mesmo período, o top 1 do Spotify era um grupo de dança de funk morador de Niterói, da favela da Palmeira, que era os Garotos das Quebradeiras, que agora está lá na Europa com a Anitta. Então isso pra gente foi assim, caraca, eu juro que eu me descabelei dentro de casa, não é possível. E aí eu queria saber de você, como você acha que a gente pode levar esse movimento? Como a gente dá um norte pra gente aí, dentro do Nikit Love Funk, dentro de outros movimentos de funk também acontecendo na cidade, para que a gente aproveite esse momento e consiga chegar no objetivo que a gente quer? Manu, eu acho que a descentralização dos investimentos na cultura pelas regiões da cidade é um tema super importante,
que está ligado a essa questão que você está levantando, que é a divisão desses recursos de forma mais justa pelas múltiplas expressões e linguagens. A gente muitas vezes tem uma centralização dos recursos em regiões que têm IDH alto ou já são ricas, e a linguagem cultural ofertada, que a prefeitura fomenta, que o governo do estado fomenta, que o governo federal fomenta, não pode ficar de costas para a produção cultural do povo. Eu acho que quebrar essa barreira, construir políticas públicas direcionadas, abrir essa porta dos governos, dos orçamentos, da capacidade da gente executar, tem tudo a ver com o que você falou do Nikit Love Funk, que acaba que é uma porta de entrada para uma coisa que ainda tem que ser feita. Ainda tem que ser feita uma democratização mais profunda dos recursos da cultura, não só em Niterói, no Brasil. E eu acho que a gente está dando pequenos passos em Niterói. O Brotaí é um projeto descentralizado de introdução às artes em 49 comunidades de Niterói, é um passo. Os editais, onde a maioria das pessoas que ganham são mulheres liderando projetos, praticamente metade dos projetos liderados por pessoas negras. Então são tijolinhos que a gente vai colocando nessa construção, que é uma construção democrática, cidadã, né? E eu não tenho as respostas assim prontas, mas eu acho que a gente tem que fazer mais e melhor isso. Descentralizar, ouvir todo mundo, ver as injustiças, corrigir, ver onde tem razão ideológica e política para esmagar movimentos do povo ou para esmagar expressões culturais, porque muitas vezes, isso, na maior parte, quase todas, isso não acontece porque alguém esqueceu, isso acontece de forma propositada, de forma dirigida, faz parte muitas vezes do racismo estrutural. Tem episódios que não. O povo da escultura tem que ter mais investimento, o povo das artes visuais tem que ter mais investimento, né? O povo do quadrinho, o povo do circo, tem expressões culturais que a gente precisa avançar, mas tem algumas que a gente tem que olhar com muita delicadeza, porque não investir nela simboliza a opressão histórica que aqueles grupos sociais e étnicos já passam no Brasil. Então eu vejo que o caminho é a gente seguir colocando mais tijolinhos, garantindo que o investimento cultural chegue a todas as áreas, se diversifique nas linguagens, atenda às expressões culturais de uma forma democrática mesmo, e isso é atender o povo, né? Vejo assim. Muito obrigada por responder as perguntas. Eu que agradeço. Pessoal, eu queria agradecer a vocês que assistiram o nosso podcast, agradecer a Manu Brasil, que é mais um exemplo de fazedora de cultura de Niterói, que está em ação. Conheçam mais os projetos que ela está liderando, conheçam mais as iniciativas da produção cultural local em Niterói. E para mim é um orgulho e um prazer a gente estar tendo uma conversa com a Manu, que representa tantas mulheres de luta, mulheres pretas, mulheres que empreendem, atacam os problemas, estão na linha de frente, liderando aqui em Niterói.